Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast da Exame para você que quer saber tudo sobre o futuro do dinheiro. Eu sou o João Pedro Malar, repórter da Exame, e hoje eu tô com mais um convidado super especial que vai conversar com a gente, o Gustavo Blasco. Ele é fundador e CEO da GCB, do Grupo GCB. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, João? Obrigado pelo convite. Com certeza vai ser um papo muito enriquecedor. É isso que o público espera, temos essa responsabilidade. Eu queria começar, na verdade, te perguntando um pouquinho sobre o grupo, né? Porque a gente está falando de um grupo que ele é já tradicional no mercado financeiro, ele existe há alguns anos, e que passou a olhar para esse mundo, né? De tokenização, de cripto. Como que foi esse movimento e de onde surgiu esse interesse de vocês também, né? Legal. A gente começou nesse meio em 2019 e ele surgiu por uma demanda que a gente tinha dentro de casa, né? A gente tinha uma fintech já que antecipava a duplicata, que é o Adiante, e na hora que a gente começou a escalar essa antecipação de duplicata, os caminhos naturais para a gente conseguir funding para a operação era constituir um FDIC ou fazer mais emissões que a gente já fazia de debêntures de securitização via securitizadora. Que são aquelas operações bem tradicionais, né? Bem tradicionais de mercado de capitais, que tem alguns problemas principalmente pra gente na época de morosidade, né? Então, se demora alguns meses até realmente botar o veículo de pé e captar. E depois, quando aquela emissão ela é finalizada, os recursos, se você precisar de mais, são outros meses para fazer uma outra emissão, além de vários intermediários. Então, um processo custoso, moroso, para uma empresa que não era tão grande, isso representava um problema pra gente. E como a gente já tinha muita tecnologia embarcada dentro de casa, que a gente foi botando nessa fintech de antecipar duplicata, a gente pensou, por que não usar esse time para fazer um site que vai tokenizar essas duplicatas e vender para investidores de varejo. Isso lá em 2019. Vamos fazer um piloto para ver o que acontece, que aparentemente acho que vai ter uma demanda alta, porque as taxas praticadas em qualquer modalidade de crédito no Brasil são bem altas, e se você vender direto para o usuário, sem a intermediação de um banco ou de outro player que vai comer uma parte do spread, você vai prover para esse investidor uma taxa alta, e você vai conseguir resolver o seu problema de funding de forma mais inteligente. A gente montou em 2019 o PeerBR, até onde eu sei, foi a primeira plataforma tokenizada duplicatas no Brasil. Era o que eu até ia falar, 2019 acho que foi bem... Foi bem no novo, começo, né? bem novo. No começo, essa tokenização nem utilizava a tecnologia blockchain, basicamente a gente tokenizava essa seção da duplicata em banco de dados interno, em rede privada, e vendia para o varejo. Só que na hora, enquanto isso ia crescendo dentro de casa, a tecnologia de blockchain ia se difundindo mais. E aí logo a gente percebeu que seria mais inteligente da nossa parte passar a utilizar essa tecnologia e tokenizar em rede blockchain, porque você já tem uma infraestrutura que existe, garante transparência, robustez, unicidade, etc., um monte de coisa. A gente passou, então, a usar, de fato, o blockchain e fazer a tokenização, como a gente conhece atualmente, que hoje tokenização já virou sinônimo de você representar algo em blockchain, né? Que em 2019 não era tão evidente esse sinônimo. E foi assim que a gente embarcou nessa tecnologia de blockchain, cripto, e hoje viramos, via PeerBR, a maior plataforma de crowdfunding do Brasil. Pois é, você falou da Peer, era até sobre isso que eu ia te perguntar. Hoje, qual que é o papel da Peer dentro do grupo, né? E como vocês têm visto essa evolução mesmo, né? De uma dessas verticais que vocês têm no grupo, né? Perfeito. Então, o Peer ele começa sendo o nosso canal para distribuir para o varejo o acesso a essas duplicatas que a gente sessiona. E hoje, principalmente depois dos ofícios que a CVM publicou no ano passado, né, no qual ele basicamente falou, de um lado ele falou, todo esse mercado que cresceu muito, né, não só o Peer, na parte de tokenizar recebíveis, é um mercado que deve ser visto como mercado regulado, porque na interpretação da CVM, esses recebíveis, da forma que eram disponibilizados ao público, eram valores imobiliários. Embora tanto nós, quanto o mercado, quanto a própria CVM anteriormente não interpretava assim. Ela mesmo, até pra gente, ela vai na nossa plataforma e falou que aquilo não era um valor imobiliário. E o que ela passou a entender que é, e tudo bem. E aí, a partir do momento que ela passou a entender que é, ela falou, mas também para não bloquear o mercado, vocês podem fazer isso via plataforma de crowdfunding, e eu vou conceder certas dispensas para tornar isso viável, porque na 88, que regulava as plataformas de crowdfunding, você não conseguia tokenizar uma dívida exatamente como você precisa para tokenizar esses ativos securitizados. Foram feitos 2 ofícios, né, na Superintendência de Securitização, e aí viabilizou essa tokenização de dívida via instrumento de securitização. E visto que no grupo a gente já tinha uma expertise em outras modalidades de crédito muito grande, o PeerBR virou o canal de distribuição de produtos de crédito da GCB. Meio que aproveitar o que vocês já conheciam. Exatamente, né? a gente já conhecia, a gente já tinha até alguns investidores que
vira e mexe, demandavam a gente algum produto de crédito para eles botarem na carteira, aí muito investidor profissional mesmo. Então a gente já tinha um canal, a gente tinha os investidores, a gente tinha a possibilidade de originar. Então o PeerBR logo se transformou nesse canal. Por isso que a gente, em poucos meses, a gente começou a operar com plataforma de crowdfunding em outubro do ano passado. E rapidamente a gente se tornou a maior emissora, tanto em número de emissões quanto em valor emitido, tanto de ofertas em aberto quanto em ofertas encerradas, porque já tinha esse ecossistema dentro de casa. Então, esse ano já foram quase 200 milhões de reais que a gente emitiu. Não é pouca coisa. Não né? é pouca coisa. O nosso carro-chefe ainda são as sessões de duplicatas, mas a gente está crescendo muito na tokenização de CRI. O primeiro CRI tokenizado foi nosso. Legal. A gente está crescendo também na tokenização de CRA, de debênture para prover, de securitização, sempre no instrumento de securitização, para prover crédito para pequena empresa. Então, assim, a gente cresceu demais, assim. Legal. E você estava falando sobre essas vantagens, né, que eu acho que a tokenização ela traz. E eu acho que do ponto de vista da empresa, né, quem quer tokenizar o seu ativo, seja qual for, para oferecer para o mercado, acho que isso fica muito claro. E eu imagino que tem uma demanda bem relevante das empresas para vocês. Mas como que tem sido a demanda dos investidores, né? Isso é um novo tipo de investimento que tem chamado a atenção, ou o pessoal ainda não está olhando tanto para esse tipo de ativo tokenizado? Como que está essa questão? Assim, tem certas coisas que são inovadoras, tem certas coisas que não mudam tanto ao longo dos milênios, né? Sim. Então, o que o investidor quer? Ele quer uma taxa de juros atrativa, desde que ele entenda que ele tem uma percepção de risco adequada àquela rentabilidade. Então, como a gente faz as operações, o nicho que a gente atua na parte de concessão de crédito é sempre com a pequena empresa. Seja aquela que antecipa a duplicata, mas às vezes quando a gente emite um CRI, é para o pequeno incorporador. Quando a gente emite um CRA, é para o pequeno empreendedor do agronegócio, que são empresas que não têm acesso ao mercado de capitais. Sim. E cuja modalidade de financiamento que ela precisa, o mercado bancário tradicional, os bancos não dão. Né? Então, na hora que ele vê um player que dá crédito para eles, como nós damos na GCB, no PeerBR, ele aceita, entre aspas, qualquer taxa. Né? Sim. Então, no final, a gente cobra um juros bastante alto desse empreendedor, mas que para ele é muito melhor pagar um juros alto do que não ter dinheiro em caixa. Sim. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Exatamente. Né? Então, a gente já começa originando com uma taxa alta. Visto as dispensas regulatórias para quem usa blockchain na tokenização, que a CVM concedeu, você tem poucos custos com intermediários, ao contrário do mercado tradicional. Então, você come uma pequena margem só na hora de tokenizar. Então, chega para o investidor um produto com uma taxa de juros bastante atrativa. Então, esse primeiro momento, com certeza, tem muita demanda para isso. Aí, quando o investidor chega, o que ele quer entender? Primeiro, se a plataforma é confiável em termos reputacionais, e acho que isso a gente já endereçou bastante, sim. Quando a gente tem a GCB tem 15 anos, então ele consegue entender o que é. Golpe não é. Então, você, né, primeira parte, ele fica confortável. Pô, não sendo golpe, ainda pode ser um lixo de um ativo. Não é um golpe, mas é um ativo que a chance de pagamento é baixa, porque o risco de crédito é alto. E aqui, a maioria das operações que a gente faz tem uma robustez de garantia bastante grande. Entendi. Então, isso a gente tem conseguido crescer bastante por causa disso. A demanda sempre vai existir por taxa alta, e aí o investidor precisa sempre... E aí também tem a prudência, a parcimônia de ver se as garantias são adequadas para o nível de risco. É óbvio que se a taxa é muito alta, ele não vai ter o mesmo nível de garantia no negócio com a taxa muito baixa, né? Faz parte do jogo, mas é compatível com aquilo? Faz sentido? E aí o que a gente preza muito na plataforma é ser muito transparente. Quando tem muita garantia, a gente fala que tem muita garantia. Quando não tem garantia, a gente fala que não tem garantia. Né? Então, para o investidor estar ciente daquilo que ele está disposto a fazer, todo mundo que entra na plataforma tem que ter mais 18 anos, se a gente é transparente, aí fica todo mundo é adulto para tomar o risco que quer. Mas as nossas operações, em geral, são muito boas mesmo. Assim, tem uma robustez de garantias que eu, obviamente, sou viesado para falar, mas eu entendo que é bastante grande a garantia. E você tocou nesse ponto, né? Acho que as vantagens das empresas, eu acho que tem uma que fica muito claro e que as empresas sempre falam que tem uma redução de custo e acho que de tempo bem evidente, né, para quem entra nesse mundo de tokenização. Eu, pessoalmente, me chama muito a atenção um lado também, acho que, se não uma democratização, mas um acesso a alguns tipos de investimentos ou até empresas, né, para investir ou pequenos produtores que antes a gente nunca conseguiria, talvez, investir ou fornecer liquidez para eles, né? Você acha que isso é um diferencial também relevante da tokenização? Como que você vê nessa vantagem também? Eu acho. Acho que a tecnologia pela tecnologia não serve de nada. Tem que ter um propósito, né, e agregar valor para algum setor da sociedade. Eu acho que acontece isso de fato, assim, essa diminuição de custos e também velocidade para você fazer a emissão, Sim. ela
ela ajuda muito, ela dá acesso aos investidores a mercados que já existiam, só que não estava acessível ao varejo, não estavam acessíveis ao varejo. Acho que o exemplo principal, até de um que eu não mencionei que a gente também faz aqui, é a tokenização de precatórios. Precatório sempre, há muito tempo pelo menos, é algo que dá muito dinheiro para as mesas proprietárias de banco de investimento, para fundos de investimento voltados ao investidor profissional, né? E não era acessível ao investidor de varejo. Até hoje você fala precatório, o cara acha que aquilo é uma furada. E não é. Tem alguns entes da federação que têm regras muito claras de pagamento. E você consegue taxas altas com um ente que é relativamente seguro. Você pega Fazenda do Estado de São Paulo, o próprio governo federal, que é quem emite a própria moeda, sem risco de crédito baixo. Então você tem uma taxa muito atrativa. Só que até pouco tempo atrás não chegava no varejo. Então, e agora também essas emissões, esse financiamento de pequena empresa está chegando. Então, nenhuma modalidade de fato de crédito não existia. Ela só não era acessível, de fato, à grande base da sociedade. Sim. E eu acho que agro, por exemplo, que você comentou, é uma área que eu imagino que tenha muito interesse, né? Porque apesar da gente sempre ter aquela impressão das grandes, né, fazendas, etc., tem muito pequeno produtor de agro que também precisa muito de crédito, né? Acho que abre um caminho que acho que é uma relação um pouco ganha-ganha, né? Para o investidor e para o produtor também, né? Não, com certeza. E quando a gente fala de operações pequenas, não são tão pequenas assim, mas num IB de bancos maiores, é difícil. Você não vai fazer nenhuma operação abaixo de 30 milhões, com certeza. Dificilmente abaixo de 100. Pro bancão é pequeno, né? Então a gente está fazendo operações de 15, 20 milhões, que a gente fala que são operações pequenas, visto que acontece no mercado tradicional, mas não são. O cara que toma 20 milhões não é tão pequeno assim, né? Então tem bastante espaço aí. Não, com certeza. E eu queria te perguntar essa questão assim, porque como você falou, são opções de investimento que antes não estavam disponíveis para o investidor de varejo, né? E, ao mesmo tempo, é uma tecnologia muito nova para esse investidor de varejo também. E aí, você estava falando dessa questão da transparência, né? Vocês têm uma preocupação também de como comunicar tudo isso para esse investidor? Porque é uma forma nova de investir, é um investimento novo que antes não existia e que tem as suas especificidades, por exemplo, essa questão de regra de precatório, né? Não é uma coisa trivial também para a pessoa entender. Como comunicar tudo isso para o investidor, até para não afastar ele por esse medo do desconhecido, né? Acho que é uma pergunta muito interessante, inteligente. É até uma briga que eu mesmo comprei da empresa para executar, que é: vamos parar de falar de tokenização, parar de falar que a gente vende ativo tokenizado, porque só confunde investidor e não agrega. O cara não quer comprar um token, ele quer ganhar dinheiro. Né? No final é isso. Então, a gente parou de falar isso, a gente começou a se posicionar como uma corretora de crédito privado, porque pelo menos crédito privado é uma classe de ativo que é a principal classe de ativo em crescimento hoje no mundo todo, tá um pouco. Então você já tem esse marketing de todo mundo falando isso no mercado tradicional. E quando a gente faz uma emissão, por exemplo, de um recebível do agronegócio, em vez de eu falar que é um token do agronegócio, o cara não vai entender nada, eu falo que é um CRA. Porque de fato é um CRA, primeiro de tudo porque é um CRA, e segundo porque já tem mais de R$1 trilhão de estoque de CRA. Todos os bancos vendem CRA, então é mais fácil. Então a gente parou de falar da tokenização e a gente começou a falar de fato do ativo que a gente está vendendo. Porque no final a gente entendeu que o cara quer saber se ele vai ganhar dinheiro, se é arriscado ou não. A parte da tecnologia é o meio. Você não vai vender um computador falando exatamente qual a tecnologia que ele está usando. Não para uma dona de casa, para um cara normal. Você pode falar para aquele cara super especialista, mas eu compro computador com informações super básicas. Né? Então acho que é nisso que a gente está se apoiando e isso tem ajudado a gente atrair mais investidor. Era isso que eu ia perguntar. Vocês sentiram um resultado assim, bastante. com essa abordagem? A tokenização não só ela confunde, como ela expulsa, porque ainda assim, embora a cripto tenha virado mais mindset, ainda há muito golpe que usa a cripto como fachada. E a principal coisa que esse pessoal usa no golpe é oferecer taxa alta. Então, se você fala que usa só um negócio de tokenização cripto com taxa alta, o cara mais sofisticado fala, isso aí deve ser furado. Então, a gente tirou isso do discurso. Não, perfeito. Eu queria te perguntar sobre um outro aspecto que eu acho muito importante quando a gente fala de tokenização, que é essa relação com a CVM, né? É claro que, assim, CVM e regulação são sempre assuntos muito complexos, né, pra gente falar sobre. E o desafio aqui é falar de um jeito mais simples. Mas a gente teve ano passado, como você falou, essa mudança de entendimento da CVM, mas abrindo a possibilidade do crowdfunding, né, pra tokenização. E como vocês trabalham com isso, né? Queria saber a sua opinião, assim, sobre essa alternativa que foi colocada e se no segmento vocês acham que foi suficiente ou se talvez o ideal seria ter alguma coisa mais específica mesmo para tokenização. Como que vocês estão avaliando isso? Acho que o ideal seria ter algo mais específico. O crowdfunding foi muito pensado no financiamento via ações, né? Via equity. E aí, quando a CVM fez esse ajuste, óbvio que não ficou perfeito. Mas dito isso, visto a velocidade que ela fez,
assim, foi muito bom, assim, porque em um tempo muito rápido, Sim. ele já seria um tempo rápido para iniciativa privada, então ele foi ainda mais rápido para uma autarquia federal. Pois é, acho que isso foi começo do segundo semestre, né, do ano passado. Primeiro veio um parecer lá, um ofício, acho que em abril do ano passado. Acho que foi em abril. Que jogava todo mundo pro crowdfunding, mas criava um problema, porque não dava para fazer. E aí todo o mercado falou com a CVM, e quando chegou lá em julho, se não me engano, agosto, então 3, 4 meses, ela já fez ofícios que endereçaram 90% dos problemas. Para quem tiver curiosidade, lá no nosso site tem todas as notícias sobre, mas acho que foi isso, foi entre abril e julho, né? Então foi muito rápido. Então, não foi perfeito, mas foram 3 meses. Quem faz alguma coisa perfeita em 3 meses? Né? Então acho que foi muito bem feito, assim, resolveu 90% dos problemas. Acho que os 10% que resolveram aí faz parte de a gente conviver com isso, porque também não dá para querer tudo do nosso jeito, a gente tem que ter esse diálogo, tem coisa que vai ser do nosso jeito e vai ter que se adaptar. Então acho que foi muito bom. A médio prazo, vale a pena ter algo mais específico? Vale muito a pena. E até acho que ela já está trabalhando nisso, visto que na agenda regulatória prioritária desse ano, agenda de crowdfunding está lá. Não sei se no final vai continuar ou não, mas estava lá. Então, acho que no futuro pode ter algo melhor, mas já está muito bom. E eu acho que isso reflete uma postura bem de abertura, né? Não só da CVM, do Banco Central também, mas dos reguladores em relação, né, à cripto, tokenização. Não é uma postura de restrição ou para inibir a prática, né? Não, pelo contrário. Inclusive, se você pegar o Banco Central fazendo o PIX e o Drex... É até o contrário. É o governo federal, porque é bem ou mal uma entidade do governo federal, empurrando a iniciativa privada, né? O Drex é algo que vai ser fantástico. Acho que até por isso todo mundo está tentando entrar na tokenização, mesmo os players grandes, porque quando você juntar a tokenização com o Drex, que vai ser basicamente o real programável, isso vai destravar muito valor, assim. Você vai conseguir averbar, entre aspas, o crédito na própria moeda digital, splitar pagamento de forma mais fácil. Então, assim, e isso é uma iniciativa 100% do Banco Central. Então, isso é muito legal. E a CVM, ela está com a iniciativa também do Open Capital Markets. Então, tem várias iniciativas, assim, a gente está num momento muito bom, assim, principalmente no Brasil. Se você comparar a posição da CVM, por exemplo, com a SEC, nos Estados Unidos, parece que nós somos os países desenvolvidos e os Estados Unidos é o país subdesenvolvido. Né? Porque é uma posição muito mais pró-mercado, muito mais inteligente. A SEC está virando até uma ilha lá, meio que isolada nas suas posições. E isso deve cair, esses posicionamentos mais retrógrados dela. Mas você vê como a gente está num bom momento aqui no Brasil. Não, com certeza. E você falou do Drex, era exatamente sobre isso que eu ia te perguntar agora. E eu acho que o primeiro aspecto que eu queria tocar era isso, né? O termo do mercado é o awareness, né? Que fala. Você acha que o Drex ele aumentou esse interesse na tokenização e as empresas, os bancos tentando entender o que é, mas também colocando projetos em prática? Isso efetivamente já está acontecendo? Assim, não sei na lógica do investidor, talvez ainda não pegou que nem o Pix, até porque não está implementado. Mas na lógica dos bancos, os players mais tradicionais, com certeza, porque eles viram que agora sim vai ter um negócio que vai de fato disruptar um pouco mais, vai disruptar o mercado e eles precisam estar dentro disso. Então, acho que esse vai ser, quando tiver de fato implementado, uma mudança exponencial assim, na forma como a gente atua, e como a gente vende investimento, como a gente toma crédito, etc. Eu sei que tem algumas tokenizadoras, por exemplo, que elas trabalham muito usando stablecoin, né? Por exemplo, stablecoin de real. E o próprio Banco Central ele já falou que o Drex, uma das utilidades dele é um pouquinho substituir esse uso para as tokenizadoras. Perfeito. Lá vocês fazem esse uso também na PeerBR? Aonde vocês veem que o Drex ele poderia encaixar também nas operações, né? A gente entendendo que isso não ia trazer valor para o nosso usuário, que a gente tem apenas o nosso modelo de negócio que traz valor para o usuário é diminuir custo e velocidade nessa transformação do ativo líquido da empresa numa modalidade de investimento. Então a gente entendeu que isso não vai agregar valor. Mas quando vier o Drex, aí sim a gente vai ter o valor, porque a gente vai de fato poder usar o Drex em prol desse ecossistema. Então, um exemplo, eu uso muito o exemplo do crédito, que é a nossa praia. Então, numa futura concessão de crédito, eventualmente a gente já pode programar que quando aquela empresa receber aquela TED, aquele PIX, automaticamente uma parte vai para nossa conta. Então, isso vai agregar muito valor para o usuário, muita segurança para a operação. E aí faz todo sentido a gente plugar na stablecoin do Banco Central e poder programar dentro do Drex. Tá? Mas a impressão que eu tenho também é que todas essas vantagens, elas ficam um pouco no fundo, né? Não é uma coisa que o investidor da ponta do varejo vai ver tudo isso acontecendo. Ele só vê, talvez, a vantagem aparecendo para ele no fim do dia, acho né? Que sim. Acho que ele pode começar a ver coisas em pagamento de e-commerce, etc. Então, acho que vão ter outros tipos de uso do Drex que ele vai estar mais no dia a dia
do cidadão, então ele vai entender um pouco mais como aquilo é vantajoso. E na parte do crédito, concordo, ele não vai ver tão na cara, mas na hora que ele entender um pouco mais é que aquele tipo de operação tem um nível de garantias maior. E aí talvez ele nem entenda 100%, que é porque eu uso o Drex, porque o Drex é programável. E ok, não precisa entender isso. Mas vão ter operações que vão ter um nível de garantia maior, e essa primeira parte ele vai entender, que tem mais garantia. E aí depois o como tem mais garantia, realmente, aí essas tecnicidades também não agregam tanto. O que você vai explicar? Às vezes tentar entender mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha que ajuda. Pô. Eu transaciono ações na bolsa há muito tempo, eu não sei exatamente como é que é a tecnologia do B3 para fazer a compensação e tudo certo. Né? O importante é funcionar. Mas funciona. E eu acho muito interessante também, sempre que a gente traz empresas mais antigas, entre aspas, porque 15 anos para uma empresa também a gente não tá falando de nenhuma antiguidade, né? Mas quando a gente fala para cripto, 15 anos nenhuma existia. Mas quando você tem essas empresas mais experientes, eu acho sempre interessante ver a visão sobre o processo, né? E a gente tem a tokenização, tem alguns anos já de tokenização, ela ainda não tem a escala que muita gente imagina que ela pode ter, mas ela está crescendo. Até pela experiência de vocês, né, de crescimento do mercado, tudo, vocês acham que a gente está num caminho da tokenização rápido ou a gente ainda está indo um pouco devagar? Estamos indo no tempo ideal? Qual a avaliação de vocês? Acho que é difícil responder com assertividade. Eu acho que está indo num tempo bom e mais para rápido até. É que o que acontece, de fato, é que quando a gente fala de tokenização, é um leque muito amplo. Aqui, toda minha conversa com você, da minha parte, está sendo baseada na tokenização de crédito e de valor imobiliário. Mas a gente pode tokenizar os imóveis, que é a maior classe de ativos do mundo, é o real estate. A gente vai provavelmente tokenizar isso, facilitar as transações. A gente, na parte do crédito, por exemplo, um negócio que a gente vai ser tokenizado, são toda a agenda de recebíveis daquela empresa vai ser tokenizada, e ele vai ser muito mais fácil ele vender aquele recebível. Então, tudo que é ativo, você vai poder tokenizar o seu salário. Então, se você quiser um crédito, você tokeniza já o seu salário. Tudo que você vai receber nos próximos 10 anos, automaticamente, 10% vai para a conta, vai para os investidores, e com o Drex vai ajudar. Então, se você pensar que você pode tokenizar toda a economia do mundo, é realmente um potencial gigantesco. A gente explorou isso aqui só. Mas eu acho que as aplicações mais óbvias que vão destravar primeiro são crédito, valores imobiliários e imóveis. Pois é, e a impressão que eu tenho, pode discordar, né, se você tiver outra opinião, mas é que esse processo de tokenização de ativos ele vai ser um pouquinho escalonado, né? A gente não é que de repente a gente vai piscar e vai estar tudo tokenizado, né? A gente vai meio que aos poucos. Você citou essas 3 classes de ativos, você acha que a gente vai começar por elas, essa tokenização, ou tem alguma outra que vai ser aquela que a gente vai falar, bom, agora toda essa classe de ativos está tokenizada, vamos progredindo a partir daqui? Não, acho que essas vão ocorrer em paralelo. Acho que valor imobiliário e crédito é quase a mesma coisa, porque no final, quando você está transformando um crédito em investimento, você está, em 99% dos casos, transformando aquilo em investimento. Então, a gente vai tokenizar esses valores imobiliários e vai tokenizar os imóveis, porque a gente está falando de 2 das maiores classes de ativos, né, investíveis do planeta. Então, já são 2 categorias muito grandes. O que vai ficar um pouco depois, na minha visão, é tokenizar o seu salário. Isso aí já é algo que vai demorar um pouco mais. Né? Vou tokenizar a carreira daquele jogador. Ok, é uma aplicação legal, mas nunca foi feito. Né? Não a parte da tecnologia que é ser simples, mas nunca se vendeu o direito sobre aquela carreira de forma massificada. Então, essas coisas que nunca foram feitas, por óbvio, você não tem tanta certeza se vai ser feito com velocidade ou não. Agora aquelas coisas são feitas há centenas, às vezes há milhares de anos, e que a tecnologia só vai deixar aquilo mais fácil e barato, é uma aposta mais certeira, né? Porque aquilo, a sociedade já comprou, a sociedade quer aquilo. Você vai só deixar aquele negócio mais barato, mais simples, mais rápido, então provavelmente vai funcionar. É uma inovação até muito mais incremental do que disruptiva, até, como a maioria das inovações, né? Sim. E eu acho que tem um outro ponto também, por exemplo, é o que você falou, salário ou a carreira, né, de uma pessoa. Pode esbarrar até em questões de regulação mesmo, né? De às vezes não tá autorizado, né? Isso é o que vocês já estão olhando, ou como não tá tocando, né, mais nessas classes de ativos, também não é uma preocupação tão grande, de até que ponto talvez a gente precise mudar a regulação para tokenização? Eu acho que aqui aí vai ser a parte ruim do Brasil. A gente vai ter uma insegurança jurídica muito grande quando você sai. Imagina que você tokenizou a sua carreira dos próximos 20 anos. Daqui a 10 anos você tá numa situação difícil. A chance de você entrar na justiça e o juiz desfazer toda a tokenização é 99,99%. Então, tudo que é diferente, ainda mais no Brasil, acho que vai esbarrar num processo de segurança jurídica muito grande. Então, acho que, pelo menos aqui no Brasil, até reforça de se começar pela tokenização daquilo que já é pacificado em termos de legislação, de demanda, etc. O resto vai ser
Aí acho que aqui a gente vai ser mais complicado que lá fora. Aham. Melhor ficar um pouquinho seguro, né? Exato. Sim. E você estava falando dessa questão do lá fora, né? Na perspectiva de vocês, o quão próximo ou não o Brasil tá do que a gente tem visto de tokenização lá fora? Eu, pessoalmente, acho que a gente tem uma vantagem, que é o que você estava falando do regulador, né? Acho que isso dá uma vantagem pra gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de alguns mercados que são muito maiores do que o brasileiro, né? Perfeito. Estados Unidos, por exemplo. Então, como que a gente fica, né, nessa corrida da tokenização ao redor do mundo? Eu acho que a gente começou muito bem, acho que a gente vai continuar muito... Até porque, em termos comparativos, nosso mercado financeiro, nosso mercado de capitais é um mercado relativamente avançado, assim. Você pegar o nível que ele está e o nível da economia do Brasil como um todo, a gente tem um mercado aqui, é uma ilha de excelência. Então, acho que a gente vai continuar muito bem. Só que, como você bem falou, tem um negócio que a gente vai sempre, pelo menos nos próximos anos, perder, que é tamanho. Sim. Né? O tamanho do mercado americano é muito grande. Então, quando a BlackRock entra na tokenização, a Blackstone entra na tokenização, o Goldman Sachs entra na tokenização, eles vão movimentar o mundo. Assim, eles ficam na nossa frente e o que eles passarem a fazer, principalmente na hora que a SEC tiver uma visão mais amigável, vão influenciar todo mundo. Né? Então, nisso a gente não vai conseguir passar na frente deles. Mas eu acho que a gente tem um ambiente, dito isso, muito bom, assim. Muito bom. Mas é a vida, assim. Eles são muito maiores, então o que eles fizerem em larga escala vai influenciar até o que a gente faz aqui. E o que a gente faz aqui pouco influenciará o que eles fazem lá. A gente começa, acho que, na frente na corrida, mas eles, um passo já foi muito mais na frente, né? Exatamente. São as situações, né? Os contextos diferentes que a gente tem. Eu também queria te perguntar sobre um ponto que, assim, era uma coisa que eu nem pensava muito sobre, aí um convidado falou uma vez, ficou na cabeça, e agora eu faço essa pergunta mais vezes quando a gente fala de tokenização. Ações, né? O mercado de ações. Perfeito. É um mercado que você acha que traz alguma vantagem tokenizar? Ou hoje a estrutura, a tecnologia que a gente tem não teria uma necessidade de aplicar tokenização nele? Eu acho que a estrutura já é muito boa, mas ainda assim você tem liquidações que acontecem em D mais 2 dias, você tem limitações de horários de negociação, você tem um problema para negociar entre as fronteiras. Então, eu acho que sim, as ações, como toda a classe de valores imobiliários, vai ser tokenizada. Então, acho que as ações elas vão ser tokenizadas, os fundos vão ser tokenizados. Isso vai fazer com que a liquidação, logo, isso acho que vai ser rápido, a liquidação dessas transações de ações aconteça em D0. Os horários de negociação vão ser estendidos, logo isso vai começar a ser negociado 24 horas por dia. Sim. E depois um próximo passo vai ser você conseguir negociar com mais facilidade ações de outros países. Isso, obviamente, aí vai envolver legislação, regulação, etc. Então, por isso é um passo a posteriori, mas eu acho que vai acontecer. E aí, novamente, queria aproveitar um pouco a experiência que vocês têm de mercado. Qual o impacto, assim, pro dia a dia de mercado mesmo? Porque, por exemplo, a gente, no Future of Money, a gente acompanha o mercado cripto todo dia, e ele é um mercado 24 horas. O que significa que pode acontecer alguma coisa durante a madrugada e um investimento seu cair muito. Óbvio que cripto, o ideal é você não ter esse olhar de dia a dia, mas muita gente a gente sabe que tem. E aí, por exemplo, o mercado de ações, né? Passa a ser dia a dia, por exemplo, com a tokenização. O que isso impacta de operação mesmo das empresas, né, aqui no Brasil? Como se adaptar a essas novidades? Provavelmente, assim, o começo você vai ter volumes limitados, oscilações limitadas, quase com certeza eu diria que vai acontecer isso. E aí, conforme isso vai acontecendo, os players vão vendo se de fato existe a demanda. Porque assim, será que realmente tem demanda para tradear? São 3 da manhã? Às vezes não vale a pena. Às vezes não vale a pena. Mas se você for vendo que sim, que existe essa demanda, aí vai ser criada uma infraestrutura de back-office 24 horas por dia. Então é aquilo que a gente sempre fala, a tecnologia acaba com o emprego, mas também cria outros, né? Então, de repente, você vai ter que ter uma equipe de back-office 3 da manhã funcionando. Então, eu acho que isso, se tiver demanda, isso vai acontecer. Mas primeiro vai começar com volumes e oscilações limitadas para ir... Algo mais escalonado mesmo. Com certeza. Entendi, perfeito. É até interessante, assim, pensar um mercado 24 horas de ações, né? Mas um outro tema que você comentou aqui, que eu queria te perguntar também, é pensando em investimentos internacionais para o mercado brasileiro, né? A tokenização, de alguma forma, por facilitar, né, o processo e aumentar a rentabilidade, você acha que ela tem um potencial de atrair mais investidores de fora? Eu imagino, por exemplo, voltando para o agro, né, de novo. Agro é um setor que lá fora ele sempre tem muito interesse. Você acha que dá para fazer um casamento, né, com a tokenização facilitando isso? Demais. Acho que aqui é um bom exemplo de como
como a tokenização, né, a tokenização blockchain ajuda. Uhum. Assim, o que impede hoje um investidor internacional mandar uma USDT para nossa plataforma e comprar um ativo lá? Sim. Se a gente resolver fazer isso, amanhã tá feito. Uhum. Hoje a gente não faz por ter um pouco de temor de regulação, Uhum. principalmente por esforço de prioridade, a gente tem um mercado no Brasil tão grande pra gente crescer, porque a gente já vai também já ter um time olhando lá fora. Claro. Mas se a gente quiser fazer, a gente faz em 24 horas isso. Então, Uhum. antes da tokenização do blockchain, não dava pra te falar isso. Sim. Então você vê como o potencial é absurdo, assim. Você pode, em 2 dias, fazer que o mundo inteiro venha aqui como seu ativo. Uhum. E ainda, hoje, por enquanto, nem tem IOF, né, pra fazer esse câmbio. Logo que você entrar Pois na é. regular, vai botar IOF. Sim. Mas por enquanto nem tem IOF, a pessoa consegue já mandar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele poderia transacionar tranquilamente nossos CRAs, nossos CRIs. Então você vê que o potencial tá aí e ele vai... E assim, isso vai acontecer, porque por mais que as ações possam não ser muito amigável, algum empreendedor vai falar, dane-se, eu vou fazer. Uhum. E na hora que um ou outro começa a fazer e tá tudo assim, ninguém tá fazendo nenhuma sacanagem, você vê que tem demanda, que tem mercado, que ajuda a sociedade, aí a regulação vai vir atrás. Pois é, há pouco tempo atrás, ou talvez muito, porque a minha noção de tempo já tá meio ruim, mas a gente gravou um episódio sobre os ETFs de cripto aqui no Brasil, né? E a gente conversou com a empresa que emitiu os primeiros fundos de cripto. E foi exatamente o que você falou, assim. Ninguém sabia direito o que podia, o que não podia, mas fizeram, teve demanda e cresceu, né? Eu acho que a tokenização vai seguir muito esse caminho também, né? Com certeza. Sim. E a gente falou aqui de vários setores e de vários tipos de ativos que hoje já são ou que podem ser tokenizados. Tem algum em específico que mais te chama a atenção, assim? Até talvez de que esteja sendo pouco discutido, aí não sei se é algum segredo também de vocês, mas está sendo pouco discutido e que você acha que a tokenização tem muito potencial para atrair investidores e para destravar mercado mesmo? Não, acho que a imaginação do pessoal foi bastante longe na tokenização. Tokenizou só até coisa em excesso. Pois então acho que aqui a gente foi pro outro lado. Tokenizou até coisa que era besta, assim. E agora o pessoal, com essa crise de liquidez que teve lá, o inverno cripto e parou esse dinheiro fácil, começou a focar no que tem sentido. Então, não vejo um mercado super importante que não esteja pelo menos todo mundo falando. Aqui no Brasil você tem o mercado imobiliário, não está ainda tokenizado, está mais devagar, mas está todo mundo falando. Sim. Então eu não vejo um mercado importante que não se tenha pelo menos discussões sobre sua tokenização. E eu sei que acho que recentemente teve a notícia, acho que foi do primeiro FDIC tokenizado. É uma área que vocês estão olhando ou... empresas sempre nunca pode falar muito, mas de próximos lançamentos, alguma coisa que vocês estão de olho assim para o futuro. Como jornalista, a gente precisa tentar extrair isso de vocês. Claro. Não, a gente está olhando, assim, até... Acho que o primeiro fundo que compra ativos tokenizados de crowdfunding é nosso, assim. A gente tem um fundo que já faz isso há um tempo, mas por N motivos a gente não pode ficar falando aqui. Tem questão de período de silêncio, etc. Mas eu tenho quase certeza que o primeiro ativo de crowdfunding tokenizado vendido por um fundo foi dentro da GCB. A gente não divulgou. E acho que cada vez mais vão ter outros fundos fazendo isso, porque, assim, como a gente comentou, essa tokenização permite ativos com a taxa de juros atrativa e muitas vezes com boas garantias. Então, você vai ter pessoas físicas, você vai ter fundos, investidores profissionais, cada vez vai ter mais demanda por esse tipo de ativo. Sim, e eu acho que também muita gente começou a falar sobre isso depois que a BlackRock lançou um fundo tokenizado, né? Que, se eu não me engano, acho que foi no começo desse ano. Também, para quem quiser saber mais, tem lá no site. A gente fez várias notícias sobre isso. Também acho que ajuda muito em termos até de reputação, né? Do que vocês estão falando, falar, olha, a BlackRock é a maior do mundo, tokenizou um fundo também, né? Mas ainda assim, se eu não me engano, ela tokenizou as cotas do fundo. Isso, foi as cotas. Que é uma coisa. Isso que está acontecendo no Brasil, assim, que a gente está mais dentro desse ecossistema, é tokenizar os ativos que estão no fundo. Você monta um fundo ainda nos moldes tradicional, mas que só compra ativos tokenizados. Entendi. Mas um próximo passo a ser dado, acho que por muitos players, e a gente também está estudando isso, é tokenizar a própria cota do fundo. A diferença é que você tokenizar a dívida e vender para um fundo, depois que você liberou a tokenização da CVM, você pode vender para vários players, inclusive para um fundo. Isso é mais pacífico. Você tokenizar a cota de um fundo, aí ainda tem que ver assim como é que a regulação permite ou não. Pois eu imagino que seja um ponto bem importante nisso, né? É mais cinzento isso. Tem uma outra empresa no Sandbox que talvez possam fazer isso, aí não é o caso da PeerBR. Fora do Sandbox, aí é a questão de estudar
ou achar uma alternativa que é óbvia, se não achar, discutir com a CVM. Entendi. E vocês estão no sandbox da Não, CVM? não estamos. Por isso que essa parte de tokenizar a cota do fundo, Perfeito. a gente ainda não fez. Aham. Mas, de qualquer maneira, eu acho que você consegue falar um pouquinho sobre isso, da importância do sandbox, né, também, assim. Se eu não me engano, acho que ele já existe há algum tempinho da CVM, o quão importante é, e se você acha que ajuda um pouco até nessa velocidade de resposta que você comentou da CVM, né, por exemplo. Eu acho que o sandbox, ele é importante, mas eu acho que você veja, é mais importante a CVM ter uma cabeça para o mercado, porque o sandbox, embora importante, a CVM não tem braço para acompanhar de perto um monte de empresas. Então foi limitado, Sim. foram poucas empresas, Aham. com projetos, se não todos, a maioria, mas acho que todos, ainda estão em sandbox. Eu acho que a gente teve projetos de sandbox só no caso da Suzep, mas no caso da CVM todos ainda estão em sandbox, então você tem várias limitações. A CVM não tem tanto braço, ela não consegue dar vazão para vir mais projetos no momento, então, embora seja legal, o escopo é muito limitado. Uhum. Quando você tem uma cabeça para o mercado, você vê o que a CVM fez no crowdfunding já trouxe muito mais valor para o mercado que ela fez no sandbox, embora Sim. o sandbox ainda possa ter consequências muito positivas. Aham. Então, eu acho que é um negócio legal, que tem sentido, mas infelizmente, porque a CVM tem poucos servidores e pouco braço, o escopo fica muito limitado. Poderia ter uma escala maior, né? Se tivesse mais mas mais não é gente, possível, né? né? Não é Claro. possível hoje. São coisas que, enfim, né? O próprio Drex, inclusive, sofreu nesse ano um pouquinho também a falta de Perfeito. braço, né? Entre aspas, pra tocar. A gente tá chegando quase no finzinho do podcast. Eu queria te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade minha, na verdade. Aí eu vou aproveitar que você tá aqui. A tokenização, ela ainda, como você estava comentando, ela é muito associada ao mercado cripto, né? Eu ia falar mercado cripto tradicional, mas isso parece quase paradoxal. Mas esse mercado cripto raiz, vamos dizer assim, né? De Bitcoin, Ether e tudo mais. Você acha que conforme a tokenização for avançando, vai ser possível descolar uma coisa da outra? Ou, em termos de reputação, elas vão sempre andar um pouco juntas, assim? É difícil dizer, mas eu acho que vai descolar cada vez mais, né? Porque na hora que você vai... A BlackRock tokeniza os fundos dela. Automaticamente ela vira a maior emissora de ativos tokenizados do mundo. É a maior gestora do mundo. Então, eu acho que o mercado tradicional vai engolir um pouco essa agenda de tokenização. Se quem precisar de uma infraestrutura maior vai comprar empresas especializadas. Então, eu acho que cada vez mais vai ser dissociado e o mercado de capitais tradicional vai engolir. Obviamente, ele vai engolir mais alguns players nativos que priorizaram essa agenda também vão virar players relevantes. Perfeito. Uma outra dúvida também que eu tenho, e aí, novamente, um exercício quase de futurologia, então, enfim, você acha que a gente caminha para uma tendência que a gente vai ter, por exemplo, o Banco Central oferecendo uma rede blockchain e aí todo mundo usando só essa rede? Ou a gente vai ter várias redes privadas sendo usadas, cada empresa e cada tokenizadora criando a sua rede blockchain? Para onde você acha que a gente está caminhando, assim, né? Sobre esse uso, que no fim das contas é uma infraestrutura, né? O blockchain. Exatamente. Então, por ser uma infraestrutura, tem vários casos de uso. E aí, dependendo do caso de uso, você pode estar ou não plugado com o Banco Central. Quando envolver crédito e investimento, aí com certeza você vai botar, no mínimo, uma rede que converse com a rede do Banco Central. Então, acho que isso aí é dado. Quando você fizer um caso de uso que não tem nada a ver com isso, aí você vai usar a rede que lhe convier melhor, né? Lá atrás, quando vocês começaram a entrar nesse mundo, vocês cogitaram de vamos criar um blockchain próprio ou isso Não, nem? Zero. Porque também é um nível de conhecimento muito específico, né? Também para criar uma rede, muito específico. Então, você tem algumas redes já públicas que são confiáveis e que aí facilita você se conectar com outras exchanges, né? Então, se eventualmente eu quiser botar nossos tokens numa corretora grande de cripto, fazer uma parceria com eles. Pô, se eu estou numa rede pública, é mais fácil. Só compra meus tokens aqui e quando eu faço uma minha, que eu já nem tenho especialidade para fazer isso, né? O que eu ganho investindo nisso? Eu ganharia se o meu foco fosse uma empresa de infra, que não é. Sim. Como o meu foco é usar a tecnologia para disponibilizar o acesso a esse tipo de crédito, aí não tem muito sentido. Perfeito. E aí, já chegando ao fim mesmo, acho que talvez a pergunta mais difícil de todas, que de novo é um exercício meio de futurologia. Daqui a 5 anos, assim, qual seria o seu melhor cenário para tokenização no Brasil e qual seria o seu pior cenário para tokenização? Bom, acho que o melhor, todos os valores imobiliários estão tokenizados e toda a indústria de compra e venda de imóveis está tokenizada. E ainda mais no caso do investimento, se permitiu de fato o acesso de empresas pequenas ao mercado de capitais. Acho que esse é o grande vantagem de tokenização aqui
para o crédito. É você permitir que empresas que não têm capital aberto, que são pequenas, que não têm uma grande robustez de compliance, de auditoria nos balanços, consigam acessar o mercado de capitais. Então, isso acho que vai ser muito, muito bom para a economia como um todo. Pior cenário é, por algumas mudanças legislativas, regulatórias, infralegais, etc., você matar o mercado. Fala, não pode fazer e acabou, né? Acho muito difícil, mas o pior cenário seria esse, né? Você já falou o que seria necessário para o pior se concretizar. Para o melhor, o que você acha que a gente está precisando, assim, para o futuro? Ou a gente já tem, é só uma questão de tempo até ir crescendo? O que você acha? Pô, eu acho que é a gente não perder essa agenda tanto da CVM quanto do Banco Central, porque vão mudar diretorias, etc. Sim. E você não sabe como vai ser, né? Você não tem certeza, pelo menos. Então, acho que é o primeiro não mudar a cabeça das duas entidades, a CVM e o Banco Central. Acho que não ter nenhum caso escandaloso de algum golpe, alguma fraude que envolveu muito dessa tecnologia, porque senão pode vir algum break aqui, tanto em termos de lei quanto em termos da sociedade. Deixa eu falar, vou dar um passo dano atrás. Reputacional muito grande, né? Acho que esses seriam os perigos, assim, pra gente não avançar. Se isso não acontecer, eu acho que naturalmente as coisas vão andar. Perfeito. Bom, queria agradecer demais, Gustavo, pela participação no podcast. Foi muito legal. Como acho que deu para perceber pela conversa, a gente ainda vai passar muito tempo falando de tokenização. Então as portas estão sempre abertas, mas muito obrigado por ter topado o convite. Pô, eu que agradeço, João. Eu agradeço também a audiência. Perfeito. E é isso, gente. Ficamos aqui com mais um episódio. Mas vocês sabem, toda semana a gente está aqui falando sobre o futuro do dinheiro, blockchain, cripto, Drex, tokenização. E continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais e lá na Exame. Até a próxima!